E aí, você tem muito medo do futuro? Ou ansiedade antecipatória? Você fica mal sobre coisas que ainda não aconteceram e que talvez nunca vão acontecer? Para fins práticos, eu vou usar tudo como a mesma coisa. Então, a gente pode falar aqui de como não ter medo ou ter menos medo do futuro, como evitar ansiedade antecipatória, como sofrer menos com ela. E tem vários pontos que eu quero trazer. O primeiro deles é reconhecer que é ansiedade. Óbvio, né? Mas não, porque a gente tem uma tendência a ver através da emoção, só que não ver, não pensar direito que ela é uma emoção, e apenas isso. Então, quando você está ansioso pelo futuro, com medo do futuro, você pode pensar, pô, isso vai acontecer, eu tenho que me mover, eu tenho que fazer alguma coisa. Você começa a entrar em desespero. Mas você pode reconhecer que isso é uma ansiedade antecipatória, que é algo que talvez não aconteça, talvez aconteça, não sei, mas isso é um estado de ansiedade, não é uma previsão de futuro. Creia em mim, isso faz uma diferença boa, porque isso vai te deslocando da emoção, isso você coloca dúvidas para a sua emoção, que é, tá, tô ansioso, tô com medo, mas e aí, será que esse medo faz sentido? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que eu preciso estar com isso? Será que faz sentido? Você colocar em suspensão a verdade do futuro que você está antevendo já te ajuda a dar uma desacelerada nisso. O segundo ponto é se permitir ter a emoção, a ansiedade antecipatória, o medo do futuro. A gente pensa, né, pô, me incomoda, eu quero me livrar logo. Só que às vezes não é nem a melhor alternativa sempre. Pode ser que, ainda mais porque a gente está falando de uma questão do futuro, que é uma questão que eu não sei, né? Eu não sei. Pode ser, pode não ser. Então é difícil de eu tirar essa dúvida muitas vezes. E aí eu vou ter que lidar com isso. E saber permanecer com a emoção ajuda demais a ficar bem com a emoção. Então primeiro eu reconheci. É ansiedade. Tá, tô com ansiedade. Deixa ela aqui por enquanto. Não quer dizer que eu estou prevendo o futuro, né? Aí é uma distorção se eu achar isso. Eu posso ficar com ela, deixa eu estar com ela, eu vou continuar a vida estando com ela. Por quê? Isso tira a gente do estado de solução de problemas, que é querer resolver as coisas na hora, a todo custo, e não parar de pensar naquilo. E, sabe? Então a gente pensa assim, tá, é uma emoção, é desconfortável, mas eu consigo lidar com isso por um momento. É igual você vai correr, vai andar, você tá cansado. Só que você tem que chegar em casa. Você vai parar no meio da rua e ficar, nossa, mas eu não aguento a dor. Entende? Você consegue, é desconfortável, é ruim, mas você tem um objetivo que é manter-se caminhando. É por aí. Um terceiro ponto é refletir sobre o evento ou situação. Então, entender o que está causando ansiedade e aí tomar medidas concretas se for possível. É um ponto bem claro, né? Mas às vezes não está claro, que é eu tenho medo de coisa X, né? E muitas vezes a gente fica focando no medo e na ansiedade e não em como resolver a coisa X. Às vezes dá para resolver, dá para cortar concretamente aquela questão. Então eu tenho uma ansiedade porque eu estou antecipando tal coisa. Como que eu evito esse futuro que eu estou tentando, que eu estou simulando no meu cérebro? Quarto ponto, lidar com pensamentos negativos. É, tentar substituir por algo mais realista. Não necessariamente precisa ser positivo, porque às vezes você não vai conseguir mesmo. Se você conseguir, tá bom também, se você conseguir ver lado bom disso. Mas algo mais realista mesmo. E outra coisa dentro disso ainda é você se tratar como você trataria outra pessoa, né? Se alguém chega falando, nossa, eu tô com medo de algo que vai acontecer, tô muito ansioso, como você trata? Geralmente a gente trata as pessoas com mais calma, com mais cuidado do que com a gente mesmo. Com a gente fica perdido. Então, se deslocar disso também, como que eu trataria outra pessoa? Já te ajuda a sair de estar imerso na emoção. Autocuidado também, né? Pode parecer uma palavra muito vazia muitas vezes que as pessoas usam, mas
É porque tem vários elementos da sua vida que te ajudam indiretamente a lidar com emoções. Então, por exemplo, conversar com alguém, né? Pode ser um amigo, alguma pessoa. Às vezes, simplesmente o ato de conversar te ajuda, né? A pessoa está te ouvindo e ela está calma. Ela fala, ah, mas talvez não seja assim. Porque a gente se direciona muito pelas reações das outras pessoas. E quando a gente está em si mesmado, está dentro da gente mesmo só, a gente tende a, muitas vezes, catastrofizar, né? Até pela própria condição da coisa, que a ansiedade, ela tende a te acelerar e a te fazer ter várias distorções relacionadas a perigo. Então, você muito facilmente pode estar exagerando, só que você não consegue perceber. Então, falar com alguém de fora, por exemplo, é uma forma de você cobrir seus vieses, né? Seus pontos cegos. Alguém te dá informações que você fala assim, ah, eu estava pensando nisso antes. E não é que você não seja capaz de pensar nisso, é que não passou pela sua cabeça. E talvez como consequência do próprio medo que você tem do futuro, você está focando demais em um aspecto da coisa. E outras pessoas podem te ajudar com outros aspectos. Um sexto ponto e último é evitar a evitação, que é a tendência que a gente tem de evitar desconforto. É óbvio que a gente vai tentar fazer isso a princípio, mas isso pode ter prejuízo a longo prazo. Pensando num exemplo, eu tenho ansiedade antecipatória de falar em público, né? Que é uma coisa muito comum para todo mundo, né? Sei lá, tem que falar em público na faculdade, na escola, no trabalho. E a gente fica evitando ao máximo. Só que o que acontece? Quanto mais a gente evita, menos a gente desenvolve a, a resistência a falar em público, digamos assim. Porque quanto mais você faz algo que te provoca ansiedade, a tendência é que a ansiedade diminua. Então, quanto mais você fala em público, a tendência é que você tenha menos ansiedade. Só que a gente evita ter qualquer ansiedade. Então, eu não me exponho à situação, continuo com ansiedade 10. Quando se eu me expusesse à situação, né, quando precisasse, ou quando, até deliberadamente mesmo, dizendo, eu vou me expor a isso porque eu preciso. Eu já contei que eu fiz isso na universidade mesmo, no começo. Eu vou ter que falar em público várias vezes, então eu estou ansioso e eu não sei falar, mas eu vou tentar. E com o tempo isso vai melhorando bastante. E é uma armadilha muito grande essa questão da gente evitar o que a gente teme, porque é irônico, né? A gente realmente teme para evitar, só que uma solução possível para o medo é agir com medo. É esquisito, mas é assim que a gente é, sabe? Eu acho muito interessante, na verdade. O que você acha, né? Conta comigo. Conta pra mim, né? Conta comigo também se você quiser trocar uma ideia, a gente pode conversar. E tem o livro Psicologia Prática, que são 107 técnicas para várias coisas, ansiedade está entre elas. Medo, tem um capítulo só de fobia, né? Que inclusive eu explico essa questão que eu estou falando da exposição de forma muito melhor, né? Que está estruturada. É bom que tenha uma certa estrutura para funcionar melhor. Então isso ajuda em muitas questões que envolvem a ansiedade, porque a gente tende a pensar em ansiedade como uma coisa, a gente olhando uma parte dela. Mas, por exemplo, tem ansiedade social, fobia é um transtorno de ansiedade, transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade. São vários. A ansiedade ela é uma coisa bem prevalente, né? Todo mundo tem em algum momento, quase todo mundo. Ou será que alguém não tem ansiedade? Não sei, né? Mas tem gente que não tem muito problema, são raros. A gente sempre, normal, vai ter problemas com isso durante a vida. E daí é bom pra caramba, assim, ter ferramentas para isso, saber como lidar, ajuda bastante. Beleza? O link tá embaixo, qualquer coisa fala comigo. Um abraço.